Você está pedindo para Deus acabar com essa fase. Mas e se essa fase for exatamente a resposta que você pediu? Porque existe algo que ninguém te conta sobre as fases mais difíceis da vida. Elas não são o problema. Elas são o caminho. E se você fechar esse vídeo agora, achando que isso é só mais uma palavra de consolo, vai perder os únicos sinais que poderiam mudar tudo. Antes de terminar esse vídeo, você vai entender por que o silêncio que você odeia é o lugar onde Deus mais fala. Porque a pessoa que saiu da sua vida talvez tenha sido enviada por Ele. E porque a coisa que você mais pediu para acabar pode ser exatamente o que vai te salvar. Sinal 1. O silêncio que você chama de abandono você orou, e o céu ficou quieto. Isso não é abandono. É concentração. Existe um momento na Bíblia que quase ninguém para enxergar. Deus ficou em silêncio por 400 anos antes de mandar Jesus. 400 anos de silêncio. Não porque tinha esquecido, porque estava preparando. E você acha que 2 meses de espera é abandono? Elias deitou no deserto e disse: "Já chega, Senhor." Ele queria que Deus falasse alto. Mas Deus não veio no vento. Não veio no terremoto. Não veio no fogo. Ele veio na voz mansa e delicada. O problema não era o silêncio. Era o barulho que impedia Elias de ouvir. Talvez o que você está chamando de silêncio de Deus seja, na verdade, Ele te pedindo que você pare de falar, por tempo suficiente para conseguir te alcançar. Fique comigo, porque o próximo sinal é o mais difícil de aceitar. Ele envolve alguém que saiu da sua vida. E a razão por trás disso vai te surpreender. Sinal 2. A perda que você não pediu você sofreu pela saída daquela pessoa. Mas e se Deus a tivesse enviado, só para te mostrar que você precisava de mais? Há algo que Deus quase nunca explica na hora. Ele remove, antes de revelar. Ele subtrai, antes de multiplicar. Ruth perdeu o marido, o filho, o país que conhecia, tudo de uma vez. E foi exatamente ali, no ponto mais baixo e mais vazio, que ela caminhou em direção ao que seria a maior bênção da sua história. Ela não sabia disso. Você também não sabe. Quando alguém vai embora da sua vida sem uma explicação que faça sentido, não é derrota. É cirurgia. Deus não remove o que é insubstituível. Ele remove o que impede o insubstituível de chegar. E tem um sinal que vai aparecer logo depois dessa perda. Um sinal que a maioria das pessoas interpreta como punição. Mas que, biblicamente, é o sinal mais claro de que Deus acelerou o seu tempo. Sinal 3. A porta que se fechou na sua cara você orou por aquela porta. Ela fechou. Você concluiu que Deus não te ouviu. Mas e se Ele tivesse te ouvido demais? Paulo e Silas tentaram entrar na Bitínia. O Espírito Santo não deixou. A porta fechou. E eles não entenderam. Mas foram a Troade. E foi de lá que o Evangelho chegou à Europa. A porta que fechou não era o destino. Era o desvio necessário para o destino real. José foi para a cisterna. Depois para a escravidão. Depois para a prisão. 3 portas fechadas em sequência. Cada uma parecendo uma derrota maior que a anterior. E cada uma era um degrau. Não para baixo. Para o palácio. Você consegue suportar a ideia de que a porta que se fechou para você pode estar te encaminhando para algo que nunca teria cabido na sua vida se aquela outra tivesse aberto? Chamada de engajamento. Se algum desses sinais está descrevendo exatamente o que você está vivendo agora, quero que você escreva nos comentários uma única frase. Eu confio no processo, mesmo sem entender o caminho. Declare isso. Porque declarar não é fingir que está tudo bem. É escolher em quem você acredita. Sinal 4. O atraso que você interpretou como rejeição você achou que Deus esqueceu da promessa. Mas Deus não atrasa por descuido. Ele atrasa por precisão. Lázaro morreu. Jesus não veio rápido. Ele esperou 4 dias. Maria foi ao seu encontro e disse: "Se você tivesse estado aqui." Essa frase. Você já disse essa frase para Deus? Se você tivesse agido antes.
Se você tivesse chegado a tempo. Se você não tivesse me deixado perder aquilo. Mas Jesus não chegou tarde. Ele chegou no exato momento em que a situação humana já não tinha saída. Porque ele não veio curar uma doença. Ele veio ressuscitar o impossível. E você não vai entender o valor do que está vindo se nunca tiver experimentado o que é estar do outro lado do possível. Mas tem algo ainda mais profundo do que todos esses sinais. É o sinal que aparece dentro de você. Não no que acontece ao redor. No que começa a mudar por dentro. E esse é o sinal que ninguém fala. Sinal 5. A solidão que você pediu para acabar. Deus não te isola para te punir. Ele te isola porque o que está prestes a acontecer é grande demais para ter plateia. Moisés passou 40 anos no deserto. Não 40 dias. 40 anos. E foi no deserto que ele conheceu a zarza ardente. Foi no deserto que ouviu o nome de Deus pela primeira vez. Foi no isolamento que recebeu o maior chamado da história de Israel. O deserto não era punição. Era formação. João Batista cresceu no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar o ministério. Paulo ficou 3 anos na Arábia depois da conversão. Toda a grande unção passou pelo deserto antes de aparecer ao público. Então, quando você sente que está sozinho demais, que ninguém te entende, que os que estavam perto foram embora, a pergunta não é: por que Deus me abandonou? A pergunta é: o que Ele está me ensinando aqui, que eu não aprenderia em lugar nenhum? Sinal 6. A dor que você pediu para Deus tirar. Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho. Deus disse não. E foi esse não que produziu o ministério mais poderoso do Novo Testamento. Existe uma frase que vai parecer dura, mas precisa ser dita. A dor que você mais quer que Deus tire pode ser o que te mantém dependente dele. Paulo tinha um espinho na carne. Ele chamava de fraqueza. Pedia para Deus tirar. Deus não tirou. E a resposta que Deus deu não foi explicação. Foi paradoxo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não removeu o espinho. Ele o transformou em trampolim. E o que Paulo escreveu com esse espinho no corpo sustentou a fé de bilhões de pessoas por 2000 anos. Você não sabe o que a sua dor está escrevendo. Você ainda está no meio do capítulo. Mas Deus já viu o livro inteiro. E Ele decidiu que você era capaz de carregar isso. Então pensa comigo. O silêncio que você odeia é onde Deus mais fala. A pessoa que foi embora abriu espaço para quem precisava chegar. A porta que fechou te redirecionou para a porta certa. O atraso que te frustrou era proteção disfarçada. A solidão que te assustou era formação silenciosa. E a dor que você pediu para acabar era o instrumento de Deus na sua vida. Nada disso foi acidente. E você não chegou até aqui assistindo esse vídeo por acaso. Talvez esse tenha sido o sinal que faltava. O lembrete de que Ele nunca soltou a sua mão. Mesmo quando você não sentiu. Você não está sendo castigado. Você está sendo preparado. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, faz uma coisa agora. Deixa o seu like. É você dizendo que esse tipo de conteúdo importa. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora. Ativa o sininho. Porque o próximo vídeo vai falar sobre algo que talvez seja ainda mais difícil de ouvir, mas é necessário. Você não vai querer perder isso. Até o próximo vídeo.